Abençoados com todas as bênçãos. Melhor dia. Igreja de Cristo Jesus. Igreja escolhida, igreja predestinada, igreja que tem o nome escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Escolhida pelo próprio Deus, pela vontade do próprio Deus. Melhor dia para você. Sejam todos bem-vindos. Para mim é uma honra ter você participando nesse momento. Muito obrigado aí por você estar aí. Declarando já declarando aí os olhos do seu entendimento já iluminados por Deus, para que você possa entender, para que você possa compreender qual é a santa, perfeita vontade de Deus na sua vida. Somente através do Evangelho nós podemos entender a vontade de Deus na nossa vida. Não existe uma outra maneira. Falamos aqui a partir do Rio de Janeiro, Brasil, cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Para você que ainda não me conhece, para você que está chegando aqui pela primeira vez, recebo que você fique bem, que você entenda, não é isso? Que a nossa intenção aqui é trazer o entendimento, não é trazer obras, não é trazer obrigações, não, trazer entendimento, como disse o apóstolo Paulo lá aos Romanos, capítulo 12, versículo 1, pelo culto racional, pelo culto com raciocínio, pelo culto com o entendimento. Meu nome é Neilton Cardoso, se você ainda não me conhece, somos a Igreja de Cristo em graça, Igreja de Cristo em graça, não é isso? Vamos falar hoje sobre a volta de Jesus. E esse tema aqui, olha, promete mudar a sua forma de pensar. Se você pensa, se você ainda é um daqueles irmãos que, como eu, alguns anos atrás, estava esperando Jesus voltar nas nuvens, o céu se abrir e acontecer aquelas coisas todas que a religião ensina, eu recebo que hoje Deus mesmo ilumine os olhos do seu entendimento e mude a sua maneira de pensar. Tá bom? Mas antes, gostaria aqui de agradecer a participação aqui dos abençoados que têm participado comigo aqui ao vivo. Já tenho visto aqui alguns abençoados, a abençoada Angelina, a abençoada Esther Targino, que é a minha mãe, a abençoada Vanilda Lima. Um abraço, abençoada. Recebo que o que vai ser ouvido aqui hoje mude a sua forma de pensar. Aqui na mente, o culto racional. E também agradeço a você que está por essa gravação, que não pôde estar ao vivo. Da mesma maneira, recebo que transforme a sua maneira de pensar. E, por consequência, vai melhorar a sua maneira de vida. Porque o apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 17, que o conhecimento da graça, o conhecimento do Evangelho melhora, olha que coisa tremenda, abençoados, melhora a nossa vida aqui, o nosso reinado. Não é você jejuar, não é você ir para um lugar chamado igreja, não é para você ir para o monte, fazer vigília, não, nada disso melhora a sua condição de vida aqui. Mas o conhecimento da graça é que transforma a sua maneira de pensar e você coloca em prática. Muito obrigado a você que está aí nos assistindo. Também gostaria de agradecer a você que já está inscrito aí no nosso canal do YouTube. Olha, já alcançamos um número aí bem excelente, mas precisamos de mais alguns abençoados. Então, gostaria de incentivar você que ainda não é inscrito lá no nosso canal do YouTube, por favor, né, vá lá, se inscreva. Para qual intenção? Para que a palavra corra e seja glorificada. E gostaria aqui de aproveitar também e falar aqui com a abençoada Vanilda, que coloque aí a descrição aí do seu endereço, aí, que ela também tem um grupo no canal do YouTube com a mesma intenção, fazer a palavra correr e ser glorificada. Coloque aí o endereço para que os nossos irmãos aí que amam essa palavra possam compartilhar e participar para que a palavra corra e seja glorificada. Também compartilhe aqui a mensagem da mesma maneira aos seus amigos, aos seus grupos sociais aí, para que conheçam a verdade do Evangelho. Porque hoje, abençoados, é a maneira que nós temos de fazer a palavra correr e ser glorificada. Porque antes, uns tempos atrás, eu gosto sempre de falar que foi um momento muito feliz na minha vida, nós trabalhávamos com fita cassete, né? Fazia ali a fitinha, né? E ia lá de mão em mão, dava lá para os nossos amigos lá no trabalho. Eu levei muita fita lá para o meu trabalho e dava lá para os meus amigos. Alguns gostavam, outros rasgavam assim, amassavam assim na minha frente,
perdi algumas amizades, mas também fiz alguns amigos, não é isso? Devido a essa palavra. Mas hoje a maneira mais certa e mais prática, não é isso? É você compartilhar a mensagem e se inscrever no nosso canal do YouTube. Da mesma maneira, meu amigo, meu irmão Orlando Alves, não é isso? Orlando Elizabeth, que também coloque aí o seu endereço aí, por favor, vamos fazer essa palavra correr, porque o nosso trabalho aqui é esse, não temos mais o que fazer aqui, não é isso? Fazer a palavra do nosso Pai correr e ser glorificada. Então, vamos aqui ao tema de hoje, é isso? Um tema de hoje bem excelente. Como já falamos, Jesus já voltou. Olha, isso aí é uma coisa assim, muito séria, não é isso? Porque desde quando eu era bem novinho, bem pequenininho, o meu avô, meu vovô, né, que voltou para o nosso Pai dos Espíritos, com 82 anos de idade, ele já me falava, foi uma das primeiras coisas que ele me ensinou. Olha, Jesus está voltando, Jesus vai voltar. E agora, depois que eu estou com 60 anos, venho aqui falar, Jesus já voltou. Olha, o meu avô estava enganado, meu avô estava enganado. Assim como está toda a religião, estão enganados, Jesus já voltou. É isso que nós vamos ver aqui. Gostaria de pedir a você que não concorda com essa afirmação, que suporte aí uns 40 minutinhos, 45, e depois você tire as suas conclusões. Não vá embora, não xingue a minha mamãezinha lá que está lá na beira da praia tomando água de coco, tá bom? Ouça até o final, depois você tire a sua conclusão. Então vamos ver aqui, ó, Jesus já voltou. Atos capítulo 1, versículo 10 e versículo 11. Vamos ler, pegue a sua Bíblia, anote, faça aí o seu rascunho, que é importante para que você entenda. Atos capítulo 1, versículo 10 diz assim: E estando com os olhos fitos no céu, falando aqui dos discípulos, enquanto Jesus subia aos céus, eis que junto deles, junto dos discípulos, se puseram 2 varões vestidos de branco. Algumas traduções dizem que eram anjos, não é isso? Os quais, esses 2 varões de branco, lhes disseram a quem? Aos discípulos. Preste bem atenção ao que você está lendo. Esses varões de branco falaram assim para os discípulos: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Por que vocês estão olhando para o céu? Parece que vai cair algum balão, não é isso? E esse Jesus, olha o que ele disse. Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim, ou seja, da mesma maneira, como que para o céu ouvistes ir. Abençoados, igreja do ressuscitado, igreja de Cristo mesmo, Deus mesmo. Vamos falar aqui mais uma vez sobre esse assunto. Vamos aqui, porque há mais ou menos uns 8 ou 9 meses atrás, nós falamos desse assunto também. Vamos falar aqui mais uma vez, porque há diferenças quanto à data desse evento acontecer. Há diferença quanto à data desse acontecimento e como seria essa volta. Olha, até diferenças dessa data entre aqueles que dizem pregar a graça. Eu estava ouvindo alguns abençoados, não é isso? E há diferença, divergências, que se Jesus vai voltar, se Jesus não vai voltar, se já voltou, porque existe aí alguns grupos, não é isso? Uns se chamam futuristas, talvez você já tenha ouvido falar. Outros se chamam preteristas. E essa semana passada eu conheci um terceiro grupo, chamado o grupo dos ateus. Aquele grupo que não é contra e não é a favor, muito menos pelo contrário. Deixa eu te falar aqui a base do Evangelho, a base da nossa fé, a base daquilo que nós cremos. O que nos faz entender a verdade, abençoados, o que nos faz entender é o que foi revelado ao apóstolo Paulo, a graça de Deus. O que nós entendemos, o que nós compreendemos é o que foi revelado, a nossa fé é apoiada naquilo que foi revelado ao apóstolo Paulo. Não é o nosso conhecimento, não é a nossa sabedoria, mas o que foi revelado ao apóstolo Paulo, que é a graça de Deus. E também não foi o que foi falado, o que foi prometido aos apóstolos de Jesus de Nazaré. Não, nada disso. Lá em Romanos capítulo 1, versículo 5, o apóstolo Paulo escreveu a Roma dizendo que para se obedecer à fé,
Sabe o que é isso? Obedecer à fé? É necessário graça e apostolado. Graça é o conhecimento do Evangelho da graça de Deus, o Evangelho de Deus, e apostolado é a posição que Deus colocou, a autoridade que Deus deu ao apóstolo Paulo para explicar esse mistério que estava oculto desde antes da fundação do mundo. E é exatamente nisso que nós apoiamos o nosso entendimento para conhecermos a verdade de Deus. A igreja de Cristo hoje, essa que vive no século XXI, a igreja atual vive na expectativa de uma promessa feita aos discípulos e não a nós. Essa expectativa, essa promessa que foi feita de Jesus voltar, foi feita aos apóstolos. Se você ler aqui o que aqueles dois homens de branco falaram para os galileus lá, por que está olhando para cima? Com quem que eles falaram? Foi comigo? Foi com você? Não, abençoados. Eles estavam falando com os varões galileus. A promessa de Jesus, que Jesus iria voltar nas nuvens, que nós lemos aqui em Atos, capítulo 1, versículo 10 e versículo 11, não foi feita a nós hoje. Não foi feita para nós, foi feita lá para os judeus, os discípulos de Jesus de Nazaré. Uma promessa que foi feita para breve, não é isso? Nós vamos ver aqui uma promessa que foi feita para breve, para as pessoas daqueles dias, para as pessoas daquela época. Olha, vamos ler aqui, ó. Lê aqui comigo. Vamos aqui ao apóstolo da graça, aquele que recebeu a revelação da verdade. Paulo disse aqui, ó, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, anote aí, acompanhe, por favor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e versículo 17. Vamos ler aqui com bastante calma, que é alguma coisa bem importante, porque nesses versos abençoados tem uns códigos assim, umas palavrinhas assim que estão escondidas, porque se você não perceber, se você não acompanhar, você vai ser enganado. Com certeza, assim como eu fui enganado por anos e anos. Vamos ler aqui, ó, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Diz assim, ó, porque o mesmo Senhor descerá do céu, olha, não é a mesma promessa que foi feita lá para os discípulos, feita por aqueles dois homens, descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Até aí, tranquilo. Agora vamos ver o verso 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim, estaremos sempre com o Senhor. Então, abençoados, veja que o que foi que disse o apóstolo Paulo, disse aqui, ó, no verso 17. Depois nós, aqueles que estavam lá, que iriam participar daquele evento. Paulo disse assim, ó, nós que estamos aqui, nós que ficarmos vivos, não está falando aqui comigo e com você. Porque você estava vivo lá no tempo de Paulo? Eu penso que não, né? Nem eu estava. Ele falou com aqueles abençoados que estavam ali, que participaram daquele evento ali, que seria a volta de Jesus nas nuvens, que a igreja lá, os irmãos seriam arrebatados até os ares. Um evento para aquela época, para aqueles que estavam vivos. Depois nós que estaremos vivos. João, veja bem, João lá no Apocalipse, também deixou claro que era um evento próximo, breve. Veja aqui, ó, vamos ler aqui, ó, Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Primeiro versículo 1. Veja o que diz aqui João lá no Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Coisas que iriam acontecer brevemente. Vamos ver. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então ele disse aqui que brevemente deve acontecer. E no verso 7, ele explica que coisas que iriam acontecer
brevemente. Olha só, verso 7. Fica bem claro. Eis que vem com as nuvens. Olha aqui falando de novo que Jesus iria voltar nas nuvens. A mesma promessa que foi feita lá aos discípulos. E todo olho o verá. Todo olho o verá. Até... olha aqui que está o corte, né? Aqui que está o segredo para você entender a proximidade desse evento. Até os mesmos que os transpassaram. E quem foi que transpassou Jesus? Quem foi? Os soldados que estavam lá. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Amém. Os soldados, aqui ele explica que os soldados da época deveriam ver a volta de Jesus sobre as nuvens. Os soldados que estavam lá naquela época. Não os soldados de hoje. Os soldados daquela época. O próprio João. Veja bem. O próprio João, a ele foi prometido que estaria vivo nesse evento. Antes dele explicar que antes dele ir lá para a ilha de Pátimo, aquela situação toda que ele passou, lá em João capítulo 21, versículo 21 e 22, foi prometido a ele pelo próprio Jesus que ele estaria vivo quando acontecesse esse evento, que o próprio Jesus disse para Pedro: o que você tem com isso? O que importa a você se eu quero que João esteja vivo quando eu voltar? O que te importa? João estaria vivo na volta de Jesus. Então, abençoados, fica bem claro que esse evento da volta de Jesus seria próximo, seria um evento para próximo, não uma coisa assim que é um futuro distante e nós já estamos aí mais ou menos 2.000 anos, uma conta assim bem aproximada, né? Um cálculo bem rápido. Nós estamos aí mais ou menos 2.000 anos que essa promessa foi feita. Lá os discípulos estavam lá olhando para cima e lá os dois homens de branco falaram para ele: ó, ele vai voltar. E fica bem claro nas explicações que seria próximo. E todas, veja bem, todas essas referências aqui que nós lemos aqui, ó, o apóstolo Paulo, o Apocalipse, João, todas essas referências foram respaldadas, foram confirmadas pela palavra de Jesus. O próprio Jesus. Vamos ler aqui, ó, Mateus 24, capítulo 24, versículo 34. Vamos ler aqui primeiro o 34. Olha o que foi que disse Jesus. Vê se é alguma coisa diferente. E em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. A volta de Jesus. Nós vamos ler aqui algumas coisas a respeito desse evento, mas ele está falando aqui, ele está confirmando o que disse Paulo, que seria breve, que disse João, lá na ilha, lá na famosa ilha, que seria alguma coisa breve, porque os soldados teriam que estar presentes, teriam que ver, teriam que estar vivos, ainda mais que foi prometido, o próprio Jesus prometeu a Pedro, que João estaria vivo na sua volta. Tudo respaldado por Jesus. E quando ele disse que seria naquela mesma geração. Então, Jesus falou que iria acontecer naquela. Isso é uma coisa, abençoados, preste bem assim atenção nesses detalhezinhos, nessas coisas assim menores, que é importante que você entenda. Jesus disse: ó, é nessa aqui, nessa geração. Não vai ser na geração da sua avó, não vai ser na geração lá da... Não, é nessa geração. Na geração de Paulo, na geração de João, na geração daqueles soldados que passaram lá a espada, lá, a lança, lá, furaram Jesus, na geração deles. Todos eles teriam que estar vivos, porque disse que todo olho verá. Olha, e tem mais, ó, se você ainda não está satisfeito, vamos ler aqui mais um versinho aqui, ó, Mateus capítulo 16, o verso 27 e o verso 28. 16, 27 e 28, que diz assim, ó, Mateus 16, 27 e 28. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. O que foi prometido lá para aqueles discípulos lá quando viram Jesus subir. E o verso 28. Em verdade vos digo. Verdade, não é mentira não, é verdade. É verdade que alguns, não todos, mas alguns, dos quais que aqui estão, aqui aonde? Lá junto com Jesus, não é isso? Que não provarão a morte
até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então Jesus, mais uma vez aqui prometendo que antes da sua vinda, aqueles que estavam ali não iriam morrer, teriam que estar vivos para ver. Aqueles lá, aquela geração, todos sem exceção, já morreram. Então, Jesus já voltou. Se o que ele falou é verdade, então ele já voltou. Alguns não provariam a morte, até, tem uma data limite aí, até que o evento acontecesse. O evento já aconteceu, porque todos já morreram. Então, abençoados, fica bem claro, eu penso que fica bem claro, que o evento da volta de Jesus seria breve. E já aconteceu, porque todas essas pessoas aqui, é mais de um verso aqui, mais de uma evidência escrita, que aquelas pessoas teriam que estar vivas. E essas pessoas, Paulo já morreu, João já morreu, aqueles soldados já morreram, e aquelas pessoas que estavam ali em volta, acompanhando a Jesus naqueles eventos ali, com certeza, todos eles já morreram. Agora, a pergunta que nós fazemos aqui, quando que Jesus veio nas nuvens? Quando foi que isso aconteceu? Porque ele não disse assim, ó, no dia tal, no mês tal, não, ele não falou, ele disse que nesta geração. Ele deu assim uma data bem aproximada. Agora, quando é que foi que isto aconteceu? Vamos ler aqui, vamos identificar aqui, porque é o que está escrito, não é isso? Com os olhos iluminados, com o respaldo do apóstolo Paulo, que ele recebeu a revelação, então nós conseguimos aqui ler. Porque antes de conhecer o Evangelho, abençoados, antes dos olhos iluminados, eu li esses textos aqui, que eu acabei de ler para vocês aqui, por 30 e poucos anos. Estava esperando Jesus nas nuvens. Li isso aqui tudo que eu li de João, li de Paulo, li Apocalipse, lá que o soldado lá que tinha que estar vivo, mas eu esperava Jesus nas nuvens. Mas com os olhos iluminados, nós podemos entender quando foi que isso aconteceu. Vamos ver aqui, ó, Mateus 24, vamos ler. É impossível falar da volta de Jesus sem ler esses versos aqui. Mateus 24, o verso 1. Vamos ler até o verso 3, só até o verso 3. Verso 1 diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, lá do famoso templo, lá de Jerusalém, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo, como aquele templo era poderoso, não é isso? Jesus, porém, lhes disse, Jesus que falou, hein? Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, sempre em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada, que não caia. E o verso 3 diz assim, ó, E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele, bem, aqui já é um outro momento, ele esteve lá no templo, conversou lá com os discípulos, e eles foram para o Monte das Oliveiras. Chegaram-se a ele, os seus discípulos, em particular dizendo, preste bem atenção no que foi que os discípulos perguntaram, dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas? Quando serão essas coisas? E que sinal haverá? Olha o que eles perguntaram. Que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Então, abençoados, veja que aqui no verso 3, são 3 eventos que aconteceram no mesmo tempo. Não separe esses 3 eventos aqui da pergunta que foi feita dos discípulos para Jesus de Nazaré. Olha, 3 perguntas. Quando seria a derrubada do templo? Quando aconteceria a vinda de Jesus? E quando aconteceria o fim do mundo? 3 perguntas feitas pelos discípulos a Jesus. Então, a resposta que ele deu foi uma só. E abençoados, olha, leia aí, eu aconselho a você, que nós não temos aqui o tempo hábil para isso, leia todo o capítulo 24, todo o capítulo, que ele fala de acontecimentos que viriam sobre Jerusalém, o capítulo 24 todo. Porque, olha, nós aqui separamos aqui algumas coisas, mas depois você leia que você vai ver tudo. Muitos diriam ser o Cristo, coisas que aconteceriam, guerras e rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, isso seria só o princípio das dores, não é isso? Muitos atormentados e muitos mortos.
haveria muitas traições, surgiriam falsos profetas, a iniquidade se multiplicaria, e olha, e quem perseverasse até o fim seria salvo. E o evangelho do reino seria pregado em todo o tempo. Então, mas aqui até o verso 14, que nós lemos aqui, um resumo que nós fizemos, são características de eventos que poderiam acontecer em qualquer lugar, como alguém já me falou nisso, mas essas coisas aqui poderiam acontecer em qualquer lugar do mundo. Mas do verso 15 até o verso 26, quem lê, entenda, fala diretamente a Jerusalém. Olha só, lugar santo, Judéia, sábado, tudo apontando para Jerusalém. Depois você lê do verso 15 até o verso 16, que são eventos, são situações, são coisas que só poderiam ser encontradas em Jerusalém. O templo, Judéia, o guardar o sábado, o povo que guardava o sábado eram os judeus, o lugar santo lá, o lugar do templo que tinha lá, tudo relacionado a Jerusalém. E no verso 27, nós vamos ler aqui, Mateus 24, esse nós vamos ler, o verso 27 e 27, que diz assim, por quê? Olha só, porque o nosso assunto aqui é a volta de Jesus. A derrubada do templo, lá, as aflições também fazem parte, mas o que nos chama a atenção aqui é o verso 27, que eu gostaria que você olhasse com bastante carinho, que diz assim, porque assim, como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Um evento, abençoado, que estava relacionado com todo o capítulo. Com todo o capítulo. Não separe esse evento, porque a religião separa. Diz que esse evento fora parte de tudo que Jesus falou. Não. Olha, se Jerusalém, veja bem, se Jerusalém foi destruída, como foi no ano 70, por Roma, através de um general chamado Tito, então Jesus já voltou, porque tudo fazia parte do mesmo pacote. Quando os discípulos perguntaram lá para Jesus, eles fizeram 3 perguntas que seriam a mesma resposta. Ou Jesus é meio pancada da cabeça que iria falar de 2 assuntos ao mesmo tempo. Seriam 3 perguntas diferentes. Não, era o mesmo assunto. Derrubada do templo, o templo lá de Jerusalém, o fim do mundo seria o fim daquela época, da lei de Moisés, e a volta de Jesus. O mesmo assunto, o tema ali era o mesmo, a mesma situação, tudo envolvida naquela situação. Mas a promessa, abençoada, veja bem, a promessa foi feita aos discípulos, lá em Atos capítulo 1, versículo 10 e versículo 11, e confirmada por João, lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Diz que Jesus voltaria aonde? Voltaria nas nuvens, e todo olho o verá. Vamos ler aqui mais uma vez Apocalipse, porque é importante, isso são coisas assim, que nos maltrataram por muitos anos, e tem muitos dos nossos irmãos que estão aí amarrado nesse negócio aí, que estão aí para cima, com o pescoço duro, esperando Jesus voltar. E não vai voltar, abençoado. Veja só, Apocalipse capítulo 1, versículo 7, diz assim, ó, eis que vem com as nuvens. Jesus falando que viria com as nuvens. E todo olho o verá, até o mesmo que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Todas as tribos. Essa promessa foi feita para aqueles daquela época, porque Jesus disse que voltaria nas nuvens, mas todo olho verá. Isso aconteceu? Com certeza, abençoado. Ele já voltou nas nuvens e todo o olho viu. O problema todo, abençoado, é que a religião, o problema é a religião, sempre a religião. A religião, ela vê, ela lê, ela entende a Bíblia, ela pega essa Bíblia aqui e entende tudo no literal. Tudo que ela lê aqui é na base do literal. Quando lê aqui de dragão, realmente vai ter um dragão cuspindo fogo, e a mulher barriguda vai ter o filho no meio da rua, e vai sair uma besta lá de 7 chifres do meio do mar. Ela cria na mente, a religião cria na mente, daquele jeito que ela lê, daquela maneira que ela lê. Eu digo isso com certeza porque eu participei dessa confusão
por quase 35 anos, eu entendi assim, todo mundo que estava perto de mim lá participava lá de um grupo que tinha mais ou menos umas 800 pessoas lá, chamado de membros, não é isso? E todos pensavam assim, todos ensinavam assim. Conhecia a Bíblia no literal. Veja aqui uma coisa bem tremenda, porque Jesus disse que viria nas nuvens, e a religião está esperando, olhando assim para cima para o céu, querendo que Jesus apareça, que o céu se abra, e Jesus apareça ali no meio. Vamos ver aqui, ó, Isaías 19, versículo 1, que diz assim, ó, veja bem o que disse assim, disse, aqui está, peso do Egito. Então, é uma palavra aqui do profeta Isaías contra o Egito. Eis que o Senhor Deus, o próprio Deus, vem cavalgando em uma o quê? Uma nuvem ligeira. Diz que Deus, o próprio Deus, viria contra o Egito, cavalgando numa nuvem ligeira. Isso poderia ser literal, como diz a religião, porque a religião tudo é literal. Será que Deus iria montar numa nuvem? Imagina, quando a gente olha assim para o céu, né, as nuvens têm formas assim diferentes, né? Uma vez uma coisa ou outra. Será que Deus estaria montado numa nuvem e iria direto lá para o Egito? Claro que não, abençoado, de maneira nenhuma. Isso é uma linguagem de figura própria dos judeus. Todo judeu entende essa linguagem de figura. A mesma linguagem que foi usada por aqueles varões de branco lá que conversaram lá com os discípulos, lá em Atos capítulo 1, versículo 10 e versículo 11, e por João lá no Apocalipse capítulo 1, versículo 7. O idioma, o vocabulário era o mesmo, porque vir nas nuvens para o judeu é vir fazer juízo sobre uma nação, sobre um povo. Quando o profeta Isaías disse que Deus estava indo cavalgando numa nuvem sobre o Egito, diz que Deus estava indo sobre o Egito fazer justiça por alguma razão, por algum motivo. Mas ir sobre as nuvens é fazer juízo sobre um povo. Como aconteceu com o Egito, como aconteceu lá em Jerusalém no ano 70. Da mesma maneira, por isso que João disse que ele viria nas nuvens, viria fazendo uma correção sobre aquele povo lá em Jerusalém. Por isso que aqueles dois varões falaram lá para os discípulos, ó, ele vai voltar nas nuvens, vai vir fazendo uma correção nesse povo aqui, seria o povo de Israel, o povo de Jerusalém. Veja, veio, abençoado, como correção, veio como juízo. Quando diz ele vem sobre as nuvens, ele veio sobre as nuvens, mas como juízo, como havia sido profetizado. Isaías profetizou, como nós lemos aqui, Jeremias também profetizou mesmo, Daniel, então, capítulo 9 de Daniel, né, só fala sobre isso, Ezequiel também profetizou sobre esse assunto, profetizaram esse dia, que esse dia iria chegar. E chegou, aconteceu lá no ano 70, que quando Cristo veio sobre as nuvens fazer juízo sobre Jerusalém. Então, diz que ele já voltou. Fica muito fácil, abençoado, de entender, fica muito evidente que era um acontecimento próximo, que não iria demorar, um acontecimento para aqueles dias, porque João teria que estar presente. Paulo disse que, apesar de ele não estar presente, mas ele disse que seriam para aqueles ali que estavam vivos na época, os soldados que não amavam a Jesus, que eram inimigos de Jesus, que furaram lá Jesus, também diz que eles teriam que estar vivos, e todos esses já morreram. Isso, olha, eu penso que só até aqui, né, seria o suficiente para você entender, para qualquer cidadão de bem entender que já aconteceu, que foi uma coisa breve, foi naquela época. E vir sobre as nuvens é um vocabulário próprio dos judeus. Essa semana eu estava estudando esse assunto, esse tema, e parei assim, pensando assim, uma maneira mais simples, mais fácil de explicar essa situação. E eu penso que não tem, mais simples do que está escrito, mais simples do que foi falado, que Jesus já voltou naquela situação, já voltou naquele evento, que isso que a religião está esperando não vai acontecer, porque já aconteceu, que nuvem é um vocabulário, a maneira figurativa lá dos abençoados lá daquela época, daquele povo, assim como nós aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, temos uma certa maneira de falar. Eu trabalhei com um abençoado, um grande amigo meu,
numa certa firma, e ele era aqui do Nordeste, aqui do Brasil, né? Se você não conhece aqui o Nordeste, os nossos irmãos aqui do Nordeste, eles têm assim uma maneira, um sotaque, né, bem bacana, e esse abençoado ele tinha acabado de chegar lá do Nordeste, e estava bem, né, estava bem forte. Um certo dia eu cheguei lá no trabalho, perto dele, trabalhava assim, num equipamento do lado do meu, assim, e eu cheguei bem nervoso, assim, bem agitado, que estava muito... Cheguei atrasado, o ônibus estava cheio, aquela confusão toda. Ele olhou para mim e falou assim: o que tá vendo? Você tá com a gota? Aí eu olhei assim para ele, porque aqui no Rio de Janeiro, abençoado, quando nós falamos gota, que está com a gota, é a torneira que está com a carrapeta quebrada e está com goteira, está gotando ali, está caindo. Mas lá no Nordeste, lá, o camarada quando tá com a gota, é porque está nervoso, está irritado, completamente diferente. Se eu for levar no literal o que ele me falou, eu não ia entender, mas tem que se adequar ao vocabulário de quem está falando. Assim foi lá os abençoados lá de Jerusalém, lá, os discípulos lá da época, lá, o povo lá de trás, nas nuvens, era um vocabulário próprio deles lá. Aí vir nas nuvens, vai vir fazendo correção sobre o povo. E tem mais, hein? Tem mais aqui, ó. Todo olho viu a correção que aconteceu, porque diz que todo olho verá. Veja aqui Mateus 24, vamos ver aqui Mateus 24, porque diz que todo olho verá, não é isso? A promessa lá no Apocalipse lá, que diz que todo olho verá. Mateus 24, versículo 21, olha o que diz aqui, 21, está aqui, logo depois do 20, diz assim, ó, porque... haverá, né, a coisa para o futuro, aqui Jesus lá falando, lá quando ele ainda estava lá com os discípulos lá no templo, falando, haverá então grande aflição, grande tribulação, não seria pouca coisa não, abençoados, grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Seria uma coisa assim, ó, espetacular, colocando assim, guardando as devidas proporções aqui para o nosso tempo, seria assim, alguma coisa como uma terceira guerra mundial, alguma coisa assim que não acontece todo dia. Também tampouco haverá jamais, não irá acontecer outra vez. Agora eu pergunto para os santos, pare e pense, não é isso? Porque diz que todo olho verá. Será que aqueles que estavam lá vivos não viram isso acontecer? Será que isso passou encoberto dos olhos daqueles que estavam lá? Abençoados, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Diz a história que a distância, a quilômetros, se viam lá o fogo, lá a destruição lá de Jerusalém. Todo olho viu a correção, que Deus veio sobre as nuvens, corrigindo aquele povo lá, como havia prometido. Sobre Jerusalém, viu Jerusalém sendo destruída. Mateus 24, 21 se cumpriu lá, e todo olho viu como foi prometido lá, como disse lá João lá no Apocalipse. Não foi olha, abençoado, uma coisa, veja bem, um outro detalhe, um outro corte aqui. Não foi uma volta visível de Jesus, porque eles estavam esperando, a religião hoje espera, ver Jesus, o próprio Jesus, veja bem, de carne e sangue, saindo dos meios nas nuvens, igual um balão perdido, né? Abrindo assim as nuvens, vem aquele balão. Não, por que que isso não pode acontecer? Vamos a Paulo aqui, vamos ao Evangelho da Graça, Paulo explica por que não pode ser visto Jesus. Olha só, da maneira que a religião quer. Veja aqui, ó, 2 Coríntios, capítulo 3, verso 17. Por que diz todo olho verá? Seria a correção, não Jesus vindo aparecendo. Olha, 17. Ora, veja bem, o Senhor, que é o Senhor? O próprio Deus, o Senhor é o quê? Carne e sangue? Não, ele é espírito. Ele foi carne e sangue até a cruz. Ele participou, o próprio Deus participou de um corpo, carne e sangue. Depois que ele morre e ressuscita, ele deixa de ser carne e sangue e voltou ao seu estado natural, que era espírito. E diz mais, para completar esse verso aqui tão belíssimo, não é isso? Que nos faz tão bem, né, quando nós lemos, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Onde é que está o Espírito do Senhor?
Você é capaz de responder para você mesmo onde está o Espírito do Senhor? Aqui, no nosso Espírito, em uma outra carta, ele diz que aquele que se junta ao Senhor, aquele que se une ao Senhor, é um Espírito com ele. Então, o Espírito do Senhor está aqui, dentro aqui, e aí há liberdade. Então, abençoados, não pode acontecer Jesus voltar nas nuvens, ser visto, porque ele é Espírito, e esses olhos aqui, que está de óculos aqui, se eu tirar o óculos eu não enxergo nada. Não, como é que ele vai ver o Espírito? O Espírito não se vê. O Senhor é o Espírito. Diz porque o Senhor é o Espírito e os olhos naturais não pode ser. Para ser visível, ele teria que reencarnar. Olha, a religião ia querer pedir demais para que Deus se reencarnasse para que cumprir o que está escrito. Não vai, abençoado, não vai, porque Deus, olha... tem um verso que a religião gosta muito, né, que diz que Deus é fiel. Olha, meu irmão, vamos orar, vamos trabalhar, porque Deus é fiel. E é verdade, abençoado, Deus é fiel, mas ele é fiel à sua própria palavra. Ele não é fiel às minhas convicções, ele não é fiel ao que eu quero, ao que eu acho, à minha vontade, não, à minha opinião. Né? Eu acho, eu tenho certeza. Não, pessoal, ele é fiel ao que está escrito, ao que ele prometeu, desde antes da fundação do mundo. Todo esse evento aqui que nós relatamos já estava preparado por Deus desde antes da fundação do mundo. Apenas os tempos foram acontecendo, o rolo foi se abrindo e as coisas aconteceram. Ele já morreu, já ressuscitou, já voltou em forma de correção e hoje aqui, Espírito, somos um Espírito com ele. Não vai voltar mais, porque ele já voltou. Se você está esperando Jesus voltar nas nuvens, eu tenho assim tive o privilégio de informar para você que o Evangelho diz, os livros históricos dizem, os profetas dizem, o próprio Jesus disse que isso já aconteceu. Né? Temos aqui evidências claras, escritas, que ele já voltou e não pode voltar mais da maneira que a religião quer. A volta de Jesus, que foi prometida, já aconteceu na correção, no juízo feito a Jerusalém. Jesus já voltou nas nuvens, sobre correção, e todo olho, todos que estavam lá, todos viram, todo olho viu. Hoje, ano de 2022, somos um só Espírito com ele. 1 Coríntios 3,16, vamos ler aqui porque é a palavra do nosso Pai. E aqui nós encerramos. 1 Coríntios 3,16, que diz assim, não sabeis vós, olha só, eu recebo que você saiba, que você não tenha nenhuma dúvida. Eu declaro, a minha oração nesse momento é a mesma que o apóstolo Paulo fez lá à igreja de Éfeso, no capítulo 1, no versículo 18. Que os olhos do seu entendimento já estejam iluminados por Deus, para você entender esse verso aqui, entender que ele já voltou e habita em você. Que ele diz aqui, não sabeis vós que sois o templo de Deus? O templo hoje não é mais aquele lá de Jerusalém, não, pessoal. Não é a catedral lá de São Paulo, não é a catedral ali do Campinho, não é a catedral, não sei de onde mais, lá de onde que tem, não. O templo de Deus hoje sou eu e é você. E diz mais, vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus, ou seja, o próprio Deus habita em vós, habita aqui, habita em você. Vamos delirar aqui, por favor, delire comigo aí. Vamos dizer que ele volte lá nas nuvens lá. E esse que está aí no teu espírito? O Evangelho diz que só há um Deus, um só Senhor, sobre tudo e sobre todos. Ele não vai voltar porque ele já está. Ele mora aqui, ele mora. Ele não, e ele é dono, ele comprou a moradia. Ele não alugou. Não é temporário, não é uma temporada de verão. Isso aqui é coisa eterna, tanto eterna que quando você largar esse corpo aqui, ele vai te sacar daqui e vai te levar junto com ele. Aí sim nós seremos arrebatados desse corpo de carne. Abençoados, eu recebo que você tenha entendido, eu recebo que você, na sua mente, se havia alguma dúvida, tenha sido aclarado, não por mim, mas por Deus mesmo, porque aqui não cabe a nossa inteligência, aqui não cabe o nosso saber. Não, longe disso. Aqui é toda honra, toda glória
a palavra do nosso Pai, ao que Ele deixou escrito, ao que Ele deixou registrado. Então peço a você que compartilhe aí essa mensagem aí nos seus canais aí, para que outras pessoas possam ouvir e no mínimo vai criar uma dúvida na mente dos abençoados e eles vão aí pesquisar e Deus mesmo vai iluminar os olhos do entendimento desses santos aí. Receba que tudo está bem. Também se inscreva aí no nosso canal do YouTube, para que a palavra corra e seja glorificada. Isso é muito importante, abençoados. Às vezes nós falamos aqui, o abençoado Orlando fala, a abençoada Vanilda também fala, não é isso? Para que se inscreva no canal. Isso aqui não é uma vaidade. Veja bem, se inscrever no canal não se trata aqui de vaidade nossa, não, vocês têm, não, olha, abençoado, o que nós queremos é estar ao vivo no YouTube para fazer essa palavra correr, para que o alcance seja maior. E se o alcance for maior, mais abençoados vão ouvir e Deus vai iluminar mais mentes e serão livres daquele lugar terrível que você foi livre. Ou você gosta de ver os seus irmãos lá. Eu fico muito triste, né, quando vejo os meus irmãos lá naquele assalpão lá, olhando para o céu, né, esperando Jesus voltar. Não, de maneira nenhuma. Então, participe conosco aí. Participe conosco. Hoje está bem mais fácil. Você não vai pagar nada. O negócio aqui não envolve dinheiro. Por favor. Tá bom? Abençoados com todas as bênçãos. Recebo que hoje é o melhor dia. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado por você estar me apoiando aqui. Estou vendo aqui os nomes aqui dos abençoados aqui passando, subindo. Muito obrigado. Eu já falei aqui uma vez, eu não esperava que chegasse tão longe, mas não sou eu. Hoje eu entendo que não sou eu. É a palavra do nosso Pai que te faz bem, que te dá vida, que te dá entendimento, que iluminou os teus olhos, que melhorou a sua maneira de viver aqui nessa terra. Abençoados, receba a melhor semana e domingo que vem, Deus assim, autorizando, né, que tudo é dele, tudo é para ele, é tudo por conta dele. Se está faltando alguma coisa, é por conta dele também. E tudo está certo, tá bom? Estaremos aqui de volta na semana que vem. Abençoados com todas as bênçãos. Melhor semana.